Sim, a ansiedade é um aperfeiçoamento evolutivo. Quando a aprendizagem baseada no medo se une à incerteza, o bem-intencionado córtex pré-frontal não espera pelos demais ingredientes, ou seja, mais informações. Em vez disso, pega o que tiver no momento, usa a preocupação para salvar, liga o forno da adrenalina e assa um enorme pão de ansiedade. Oi, pessoal! Esse foi o meu primeiro livro de 2026, Desconstruindo a Ansiedade. E eu queria falar para vocês alguns pontos desse livro. Como eu li para vocês, no tempo em que estamos vivendo, as pessoas têm mais consciência das suas ansiedades, tá? E elas talvez estejam ou não tentando vencer esse mau hábito. O que é a ansiedade segundo o dicionário? Preocupação, nervosismo ou mal-estar, em geral desencadeado por um evento iminente ou algo com resultado incerto. Então, a gente pode pensar como uma frase e o textinho que eu li, que foi tirado desse livro aqui também, tá? O texto que eu li no começo, ele fala um pouco sobre o medo, né? Que é uma junção do medo, das incertezas. E o medo, gente, neurologicamente falando, ele é realmente uma função evolutiva que nos ajudava a sobreviver. Então, quando a gente pensa nas nossos ancestrais, quando eles precisavam fugir de um predador, eles estavam caçando em busca da comida, eles tinham medo como uma resposta a algo que eles precisavam fazer. Então, o medo fazia com que eles fugissem e corressem desse perigo que aparecia. Então, o livro ele fala sobre uma tríade que é muito também falada na terapia cognitiva comportamental, que são estímulos ambientais, pode ser também gatilho, um comportamento e um resultado. E vou falar um exemplo para ficar fixado na sua cabeça. Imagina que eu tenho uma rua movimentada em que eu quero cruzar para o outro lado, né? Então isso é um estímulo. Isso exige de mim que eu olhe para os dois lados para não ser atropelada, né? Esse olhar para os dois lados, ele é um comportamento que eu tenho diante desse estímulo ambiental em que eu estou. Qual que é a minha preocupação? Eu olho para os dois lados para que eu consiga chegar no outro lado ileso. E esse é o meu resultado, me garantir que eu vou chegar ileso no outro lado. E eu acho que essa tríade, ela fala muito o que a gente tem como hábito na nossa vida. Então, a gente sempre vai ter um estímulo, e esse estímulo, ele vai trazer de nós um comportamento, e esse comportamento vai trazer um resultado. Só para trazer um pouco mais de conhecimento para você, o nosso cérebro, né, desde a barriga da nossa mãe, ele é desenvolvido de trás para frente. Tem a divisão do nosso cérebro no occipital, parietal, temporal e o frontal. E eu tenho plena certeza de que você já ouviu falar sobre que aos 25 anos seu córtex pré-frontal está totalmente pronto. Exatamente esse o córtex pré-frontal. Ele é o último a se desenvolver. Então, o nosso córtex pré-frontal, que é as nossas áreas relacionadas à criatividade, ao planejamento, ele nos ajuda a pensar, a planejar o futuro, e é todas essas coisas em que a gente vai aprendendo ao longo do tempo e desenvolvendo. Então, só para vocês entenderem o quanto que o córtex pré-frontal, ele é uma chave muito importante para a gente entender sobre as nossas ansiedades da vida. O que diferencia o medo da ansiedade? O medo, ele é um mecanismo adaptativo de aprendizagem que nos ajuda a sobreviver. Já a ansiedade não, a ansiedade basicamente é o que nosso cérebro, que pensa, que planeja, ele perdeu o controle e ele não tem informações suficientes para nos dar. E aí que causa ruminação, pensamento constante do que eu posso fazer no meu futuro, o que vai acontecer, isso aqui vai acontecer, e a gente começa a entregar várias informações para o nosso cérebro para ver se ele pelo menos se aquieta um pouquinho, mas na verdade faz piorar um pouco. Então, o livro ele fala uma parte muito interessante. Quando temos consciência de que a ansiedade não compensa, tá? Podemos então fazer a maior e melhor oferta, que ele chama de MMO. Como o cérebro escolherá comportamentos mais compensadores simplesmente porque parecem ser melhores, poderemos treinar para substituir antigos comportamentos habituais, como a preocupação, por exemplo, por outro mais benéfico. Então, ele vai falar sobre 3 marchas, de como a gente pode melhorar e entender um pouco mais sobre as nossas ansiedades. E o que essa ansiedade ela causa no nosso corpo e como ela também causa nos nossos comportamentos. E de que forma a gente pode mudar isso para viver uma vida melhor. Então, o modo como a gente lida com as nossas emoções, elas vão realmente ditar como que a gente forma um hábito. Esses hábitos em que construímos para que vivemos uma vida de mais ansiedade.
Faz sentido para vocês? São hábitos em que nós fazemos no automático. Sabe, a gente não pensa que a gente precisa escovar os dentes. A gente simplesmente vai, acorda todos os dias, vai, escova os dentes, porque virou um hábito na nossa rotina. A gente aprendeu desde pequena, são hábitos e coisas em que a gente faz sem pensar tanto. É como se a gente vivesse num piloto automático relacionado a isso. Com as nossas emoções e relacionamentos e vida e trabalho e, enfim, diversos outros ambientes em que você frequenta, não é diferente. Tem muitos comportamentos em que nós fazemos e que eles são um hábito na nossa vida e que a gente faz muitas vezes sem pensar. E é por isso que, em termos funcionais, o auto de se preocupar, um comportamento mental que resulta na sensação de ansiedade. Sabe, muitas vezes o nosso cérebro ele pensa que se a gente se preocupar com algo, a gente vai estar fazendo alguma coisa, a gente vai estar chegando em algum lugar. Mas a preocupação ela não nos leva a lugar nenhum, ela nos leva a ter mais ansiedade, a ter mais insatisfação, a não sair do lugar e a gente fica num ciclo de ansiedade o tempo inteiro. Você já parou pra pensar que aí você acorda e você tipo assim, meu Deus, eu tenho essa conta pra pagar. E você fica, meu Deus, mas eu tenho isso pra fazer, mas eu tenho aquilo pra fazer. E você vai dando várias informações pro seu cérebro, porque ele não gosta de uma incerteza. Quem gosta de incertezas, né? Então seu cérebro vai começar a pensar em várias outras coisas que vai tentar te fazer tirar dali, mas é como se você estivesse correndo uma esteira sem fim, que você não tivesse um destino para chegar. Então é basicamente isso que ele fala sobre essa sensação e esse ato da gente sempre se preocupar e colocar mais preocupação que aumenta mais a nossa ansiedade, tá? Até aqui tá fazendo sentido? Eu acho que uma das primeiras coisas em que a gente precisa entender é saber o que é uma ansiedade, é saber o que isso nos afeta, é saber o que isso nos faz pensar, é saber que ciclos nós estamos. E é por isso que o livro ele vai dividir em 3 marchas, tá? O autor ele fala sobre 3 marchas. A primeira marcha ele fala sobre identificar o ciclo do hábito. E ele vai falar o hábito como se fosse coisas em que nós fazemos repetitivamente e que muitas vezes nós fazemos no automático e que não é tão benéfico pra gente. A primeira marcha consiste em identificar com clareza nossos ciclos de hábitos e os seus componentes. Então ele vai de novo falar sobre a tríade que eu falei: o gatilho, o comportamento e a recompensa. Vale dizer que recompensa é um termo cerebral e o resultado do comportamento que em algum momento trouxe compensações, tá? Então vamos pensar que você tem algum problema e você fica todo o tempo pensando, nossa, eu tô preocupado com isso. E essa preocupação só cresce porque você tá naquele ciclo de se preocupar. E a preocupação, ela nos traz, em meio às incertezas, eu tô pelo menos fazendo alguma coisa. Eu tô pelo menos preocupada com isso. Então é como se a gente sentisse que pelo menos a gente estava fazendo alguma coisa relacionada a isso. E por algum momento, sabe, essa preocupação excessiva, ela trouxe uma recompensa para você. Então, por isso que o seu cérebro aprendeu. Então, se tiver um problema, eu vou me preocupar com aquilo, porque por mais em que isso não me dê uma solução no final, mas pelo menos eu tô fazendo alguma coisa. Então, o nosso cérebro, ele é muito craque em pegar algumas coisas em que um lado faz sentido e que a gente faz, mas que, tipo, não traz um resultado tão bom. Então, essa primeira parte em que ele fala é só a gente identificar quais são os nossos ciclos de hábitos, quais são os gatilhos em que nós temos na nossa vida que nos faz ter pensamento X, que nos faz ter comportamento X. E ele só pede para esse primeiro momento a gente somente identificar com a clareza. E aí ele fala que por isso, quando a gente faz algo e que a gente é recompensado por isso, vamos voltar ao exemplo da preocupação. Eu me preocupo, então eu sinto que eu estou fazendo alguma coisa. E isso gera em mim uma recompensa. E por isso que, de gerar em mim uma recompensa, eu reforço esse comportamento dizendo que ele não é tão benéfico, mas pelo menos eu estou fazendo alguma coisa. E a gente tende a repetir esse comportamento, porque isso nos traz uma recompensa. Por mais que não seja uma recompensa tão benéfica, mas o seu cérebro entende que foi uma recompensa. Mas essa recompensa talvez não seja algo tão benéfico para você, para o seu corpo, para a sua vida, para a sua escolha de vida, para a pessoa em que você deseja ser no futuro. A segunda marcha, ele fala sobre atualize o valor da recompensa no seu cérebro. Gente, isso é muito legal, sério. Olha só, a frase em que mudou muito a minha relação com isso foi tipo, a única maneira sustentável de mudar um hábito
é atualizando o valor da recompensa. Então, olha só o que você pode pensar, tá? Uma dica, tá? Toda vez que você presta atenção nas suas ações, você se torna mais consciente do que realmente ganha com elas. Se notar que se sente mal quando exagera nas batatinhas, você ficará menos empolgado em comê-las na próxima vez. A segunda marcha, ela consiste em prestar atenção no resultado de suas ações. O que eu ganho com esse comportamento? A primeira é só a gente identificar quais são os nossos hábitos. A gente tende a ficar muito preocupado, a gente tende a, gritar, a gente tende a se estressar, se preocupar. Quais são os seus hábitos quando você se sente ansioso? É a primeira, tá? A segunda marcha é você se perguntar: o que eu ganho com esse comportamento? O que eu ganho em um dia estressante eu querer comer todos os chocolates do mundo? O que eu ganho num dia estressante e eu fumar diversos cigarros? O que eu ganho reforçando esse comportamento que depois eu vou ficar, meu Deus, não era para eu ter feito isso? Não era para eu ter agido dessa forma, não era para eu ter bebido muito ontem, não era para eu ter me estressado, não era para eu ter gritado. Sabe aquelas pessoas em que são meio Gabrielas da vida? De tipo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou sempre ser assim. Mas na verdade um comportamento em que, sabe aquele comportamento em que você fala, queria tanto mudar esse comportamento? É possível, tá? É possível, porque nosso cérebro é incrível. A gente tem uma flexibilidade cognitiva incrivelmente incrível e que a gente pode mudar, sim, as nossas ações, os nossos comportamentos, tá? Então, eu acho que o que mudou muito pra mim foi o que eu ganho com esse comportamento. Fica uma reflexão, tá? Terceira marcha, ele vai falar: ache a melhor oferta para o seu cérebro. Então, eu mapeei o meu ciclo de hábitos em que me fazem ser uma pessoa e ficar muito mais ansiosa, tá? Não é que faz você ser uma pessoa ansiosa, mas que te torna uma pessoa muito mais ansiosa. Eu identifiquei. A segunda coisa, eu atualizei o valor de recompensa do meu cérebro. Eu fiquei me perguntando o que eu ganho com esse comportamento. Será que eu ganho uma coisa boa? Ou será que eu ganho uma coisa ruim? Fica aí o questionamento. E aí, a terceira marcha vai falar sobre ache a melhor oferta para o seu cérebro. E aqui, gente, é muito importante a gente perceber que não é simplesmente trocar um hábito por qualquer outra coisa. O nosso cérebro, às vezes, ele não lida muito bem com o vácuo, com o vazio. Por isso que, muitas vezes, em que a gente está passando por... Vou dar um exemplo de pessoas em que elas precisam largar a bebida ou que elas precisam parar de fumar, entendeu? Porque, querendo ou não, isso é algo maléfico para a saúde, tá? Uma pessoa em que ela é uma dependente química, ela é um fumante, então, tipo, isso pode trazer diversos malefícios para a saúde. Então, essa pessoa, ela pensa em largar isso, não é que ela, tipo assim, vai trocar esse hábito que ela tinha de fumar ou de beber por qualquer outra coisa. Ela precisa de algo em que realmente transforme a vida dela para que não seja algo que reforce ainda mais a falta que isso faz na vida dela. Faz sentido? Para uma mudança ser sustentável, você precisa de algo prático ao seu alcance da mão, para pegar sempre que for preciso. Se quiser mesmo se tornar um mestre Jedi da sua própria mente, não simplesmente trocar um hábito por outro. Não é qualquer maior e melhor oferta que vai servir. Quanto mais curiosidade tivermos, mais abertos estaremos a aprender e crescer com a exploração. Em vez de nos fecharmos ou corrermos de volta para os nossos passos seguros ao primeiro índice de incômodo, todos nós precisamos ter isso em mente. A mudança ela pode ser assustadora, mas não precisa ser. E a terceira marcha, ela fala, sobre a gente encontrar uma nova maneira para o nosso cérebro, e ele fala um pouco mais sobre a curiosidade, de você se sentir curioso. Eu achei muito incrível. Esse autor ele traz alguns estudos da TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, e ele fala muito sobre a questão de fumantes e alguns dependentes químicos. E ele lançou a ideia, toda vida em que você se sentir ansioso e que você estiver fumando ou estiver bebendo, tipo, sinta o gosto. Sinta o gosto do cigarro, sinta o gosto da bebida. O que você sente estando ali? E aí várias pessoas falaram, nossa, o gosto do cigarro é horrível. Nossa, o gosto da bebida é muito ruim. Então, o fato de você muitas vezes ser curioso, e eu tô falando esses exemplos, mas você pode levar pro seu exemplo, por que eu fico tão descontrolada emocionalmente quando tem um gatilho na minha vida? E aí, essa é a terceira marcha, a gente ser curioso
do porquê que isso está acontecendo, do porquê que isso está gerando, do porquê que eu não consigo fazer uma coisa diferente a respeito disso. O porquê que isso me incomoda muito e eu não consigo mudar isso. Então, a gente ser curioso a respeito do que a gente sente, do que a gente pensa e de como a gente se comporta. Eu espero que isso tenha feito sentido. Isso não são regras, isso não são passos práticos. Isso é uma vida em que a gente vai entendendo e aprendendo um pouco mais a lidar, sabe, com algumas coisas e algumas emoções. Nosso cérebro, da nossa vida, lidar com emoções é trabalhoso, porque realmente você precisa se doar para entender um pouco mais. Você realmente precisa sair da sua zona de conforto e ir em direção a essa linha de exploração, sabe? De muitas vezes lidar com o seu problema, de ir para uma zona em que te faz crescer e não te faz estagnar. Por isso eu vou terminar com essa frase. Como diz o músico Randy Armstrong, I don't know if this is right, but preocupar-se não acaba com os problemas de amanhã, acaba com a paz de hoje. Portanto, sim, tudo que temos é o agora. Então, não espere só quando você estiver se sentindo mal para poder lidar com a sua ansiedade. Tente mapear, tente entender um pouco mais e, se precisar, fale com um profissional, tá? A gente vive numa vida e num tempo um tanto quanto difícil e tão cheio de coisas ao mesmo tempo, tanto cheio de informações, mas com pessoas tão doentes, com pessoas em que precisam tanto de ajuda. Então, se você for uma delas, busque ajuda profissional. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, e se esses pontos foram legais, eu te indico ler o livro. E, se você quiser, deixe um comentário para eu ler, deixe sugestões de vídeos que eu possa fazer. E é isso, espero que tenham gostado.